E as drogas começam a querer sacudir o barquinho da nossa vida. O problema no casamento começa a balançar o nosso navio. Começa a balançar de tal maneira que começamos a apavorar as nossas vidas. Começamos a baixar as nossas cabeças. Quantos ministérios aqui frustrados, quantos chamados que estão enterrados, quantos talentos guardados dentro de uma gaveta, porque o problema, a tempestade surgiu na tua vida. Mas eu venho te perguntar: você tem diploma, você tem dinheiro, você tem carro, casa? Não. Eu venho perguntar: Jesus está no seu lado? Jesus está aí dentro? Ele está aí na proa, ainda que dormindo, Ele está aí. Porque se Jesus estiver na viagem, basta você gritar por Ele, basta você chamar por Ele, basta você ir lá onde Jesus está. Mas aonde, pastor? Tem crente que deixou Jesus na madrugada, nunca mais o encontrou. Eita glória! Tem crente que deixou Jesus no monte, nunca mais voltou para encontrar. Tem crente que deixou Jesus lá no cantinho escuro do beco e nunca mais. Jesus ficou ali, o pecado criou uma barreira, levantou um obstáculo. E nunca mais o crente viu Jesus. Tem crente que deixou Jesus escondido lá no cantinho da casa, onde ela agrediu a esposa, ou a esposa agrediu o marido, onde ela amaldiçoou o filho, ou amaldiçoou o seu lar. A vida que leva. A Bíblia diz que Jesus estava deitado na cabeça, a sua cabeça uma almofada, lugar macio. Endurecemos o nosso coração, que não podemos abrigar Jesus na nossa vida, não podemos abrigar Jesus no nosso lar, não podemos abrigar Jesus no nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos. E o barco sendo açoitado pelas ondas, sendo açoitado pelo vento. Quantas pessoas que clamam, oram, e a sua fé está frustrada, está decepcionado, já não caminham mais acreditando no céu, já caminham não acreditando mais na salvação. Davi, quando sentiu seu barco sendo açoitado, sendo lançado pelas ondas do mar, ele orou e pediu: Deus, duas coisas eu peço ao Senhor: que não afaste de mim a alegria da salvação, e nem tires de mim o Espírito Santo do Senhor. Não retires de mim este Espírito que me impulsiona ainda a glorificar, tu tem glorificado, que me impulsiona ainda a louvar, tu tem louvado o nome do Senhor, que ainda me impulsiona a estar na igreja, a obedecer, a humilhar, a amar uns para com os outros, enfim, buscar a face gloriosa do Senhor. Aonde está Jesus? Jesus estava ali. Quando o barco começa sendo balançado, epa, vamos chamar Jesus, vamos procurar onde está Jesus. Ele entrou conosco no barco, ele falou que nós iríamos para o outro lado. Eles não lembraram disso. Porque quando foram até Jesus, a Bíblia diz isso para nós, eles foram apavorados. Quando acordaram, Jesus estava com o olhar de pessoas assombradas, de pessoas assustadas, de pessoas que iriam morrer, de pessoas que iriam padecer. Olhe para dentro do seu coração agora. Olhe para você ver como é que você está encarando o problema da sua vida. Como alguém que vai ser derrotado, como alguém que vai morrer, como alguém que vai perder o filho para as drogas, como alguém que vai perder o filho lá para o homicida, como alguém que vai perder o emprego, como alguém que vai perder o casamento. Ei, não, Jesus está no barco. Não foi você que veio, foi Ele que te chamou pelo nome, e Ele te chamou para levantar a bandeira da paz, Ele te chamou para levantar a vitória, levantar a taça e dizer: sou mais do que vencedor por Cristo Jesus. E eles fazem para ele uma pergunta: não te importa que não nos pereçamos aqui nesse navio? Irmãos, lembrando, eles já tinham visto Jesus fazer milagre,
Eles já tinham visto Jesus realizar obras, já tinham visto Jesus dizer: vai, a tua fé te curou, já tinham visto Jesus fazer grandes maravilhas. Olha a pergunta dos discípulos: não te importa que pereçamos? Se eu perguntar quem já viu Jesus fazer milagre, toda a igreja já viu. Pessoas já viram o paralítico levantar, pessoas já viram o cego enxergar, o canceroso ser curado, já viram pessoas que não tinham um órgão interno ter novamente o órgão de volta, pessoas que viram alguém que estava na fome, hoje são empresários, hoje estão ganhando dinheiro, estão prósperos na presença do Senhor, e ainda estão perguntando e questionando a Deus: Deus, Senhor, tu não importa que eu passe essa vida que eu estou passando, tu não importa que eu levo a situação do jeito que eu estou levando. Cada pergunta, Jesus importa. Se ele não importasse com a sua vida, se ele não importasse com os discípulos, ele não estaria no barco, ele estaria em outro lugar, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus já sabia que o mar ia levantar, Jesus já sabia que o vento ia soprar, mas ele estava lá deitado. Jesus sabia do hoje seu, do ontem, ele sabe do amanhã. Se você tem perguntado a ele, não importa, ele veio dizer hoje: ele importa sim, ele importa com a tua vida, e por isso ele vai te abençoar, por isso ele vai abrir a porta, por isso ele vai libertar, por isso ele vai curar, por isso ele vai tirar pessoas das drogas, do vício, por te ver hoje adorando e glorificando o nome dele. Esse Jesus, ele levanta ali e olha para os discípulos. Primeiro ele vai lá e diz ao mar: cala-te. O mar estava falando alguma coisa, o mar estava insultando aquele barquinho, porque Jesus poderia falar: calma-te. A Bíblia diz que Jesus falou: cala-te. É como se você estivesse aqui nessa noite, vivendo problemas, vivendo dificuldade, vivendo situações complicadas, e alguém bem perto de você zombando da sua fé, alguém bem perto de você criticando o seu caminhar, alguém bem perto de você questionando: cadê seu Deus? As lutas sacudindo, e alguém lá perto: tu não vai na igreja todo dia, tu não está lá orando, tu não está subindo no monte, tu está ofertando, tu está dizimando, olha como está a sua vida. O mar está sacudindo, e além de sacudir, está zombando e criticando. Aonde está Jesus? Aonde está? Não tem ninguém aí para profetizar, não tem ninguém aí para levantar e orar, e o milagre acontecer, e você ali acuado no cantinho dizendo: vou perecer, vou morrer, vou desviar. Vai não, quem vai desviar é Satanás da sua vida. Ele vai sair do teu caminho, ele vai sair em nome do Deus de Israel. Quando eles despertaram Jesus, a primeira coisa que Jesus fez: calou o mar. Glória. Tem vizinho falando de você aí? Jesus ainda não levantou, não. Tem alguém murmurando, apontando o dedo em você? Jesus ainda não levantou para fazer a obra, não. Porque quando ele levantar, meu Deus, a vizinha vai ser a primeira a calar a boca. A colega de trabalho vai ser o primeiro que vai dar um nó na garganta. Aquele irmão que
abençoar. Porque Jesus ainda não gritou o seu nome na terra. Porque Jesus ainda não bradou dentro do seu barquinho. Ah, pastor, não aguento mais. A minha família diz que a minha caminhada é em vão. Pastor, o senhor não sabe as palavras que ouço dentro do meu lar. Segura mais um pouco. Deixa o mar agitar. Deixa ele sacudir o teu barco. Quando Jesus levantar, que ele gritar Antônio, que ele gritar Joana, que ele gritar pastor Anderson, vai para lá. A terra vai fazer silêncio. A terra vai fazer silêncio. Ao mar ele disse: cala-te. E ao vento, aquieta-te. Jesus disse ao vento: quieta. Porque agora eu vou tratar com os meus. Porque agora eu vou falar com os meus. Enquanto tiver barulho na terra, crente murmurando, crente questionando, crente dizendo: o que é isso, meu Deus? Por que disso? Por que daquilo, Senhor? Por que da enfermidade? Por que do desemprego? Jesus continua dormindo. Jesus continua apoiado na almofada, lugar macio, lugar de sono bom. Mas quando há silêncio, cala o inimigo, cala o murmurador, cala o fofoqueiro, cala o questionador. Aí Jesus pega os teus e começa. Aleluia! Se você ainda não passou por isso, você vai passar. Experiência própria. Tem um momento na nossa vida que nem aquele que fofocava demais vai se interessar pela sua vida. Pode ter certeza, escreve isso aí. Tem momento na sua vida que eles vão olhar e vai dizer: já é. É um derrotado. Vai embora o melhor amigo, não volta mais. Vai embora aquele que vinha para cobiçar, para olhar, para saber por que do carro novo, por que da saia mal, do sapato ilustrado. Vai embora, ele também não volta mais. Sabe aquele irmãozinho que não dava sossego? Ele vai olhar para você e vai dizer: está desviado. Está desviado, não, isso aí não tem mais. Não resta mais nada. Vai acontecer, se tem alguém ainda levantando, murmurando, fofocando com o teu nome, questionando, tocando a tua unção, você ainda vai chegar nesse ponto. Experiência. É um momento da nossa vida, irmão, que parece que somos o alvo da igreja, somos o alvo dos nossos vizinhos, somos o alvo da nossa família. Aleluia, Jesus! Tem noção da nossa vida. Que o mar, ele está tão agitado, ele está tão bravio, que é como se a gente fosse para o porão do navio, onde ninguém vê a gente. Os discípulos agora estão lá no porão sacudindo Jesus. O mar está lá fora, o vento assoprando. E lá no porão estava tudo secreto. Só os discípulos e Jesus. Só Jesus e os discípulos. Mas ninguém. O mar está lá fora, o vento está lá fora e eles agora no porão do navio. Se você ainda não chegou a esse ponto, você vai chegar. Vai acontecer um momento que todos vão te esquecer. Já te terão como um derrotado. Já te terão como alguém frustrado, como alguém decepcionado, como alguém desviado, como alguém sem dom, como alguém sem chamado, como alguém sem unção, como um zero à esquerda, como um drogado talvez, como um viciado talvez. A família vai te abandonar, os parentes vão te esquecer. Vai chegar um momento na tua vida que é você e Deus, Deus e você. E quando Jesus viu os discípulos descendo a escada do porão, Jesus não importa que pereçamos. Glória a Deus! Tudo que ele importa é com a minha vida e com a sua vida. Ele acordou do sono. Ele poderia simplesmente balançar a cabeça e dar o sinal: vai embora, até continuar o sono. Jesus não faz isso. Glória a Deus!
Ele levantou, aportou, calou o mar, aquietou o vento. Agora ele se coloca a falar com seus discípulos. Então o vento aquietou e houve grande bonança. Vem aquela paz. Jesus não fala no meio da tempestade. Jesus não fala em meio ao mar bravio. Tem momento na nossa vida, não adianta você ligar para o profeta. Não adianta você correr debaixo da mão do profeta. Pastor, a coisa está tão difícil, eu quero ver, ora para mim aí, pastor. Ora, vê o que acontece. Aí o pastor está orando, está sapateando, está falando línguas estranhas. O irmão está com ele regalado, o pastor nem tirou a mão. E aí, o que Deus falou? A coisa está tão complicada, jovem, pastor, eu preciso de um casamento, só não sabe como que eu estou. Aí ele ora para um, ele liga para um, ele vai para o monte, ele entra debaixo de uma mão, ele entra debaixo de outra mão, ele faz uma campanha, e o primeiro profetinha que ele vê, ele vai lá, pastor, estou num desespero, olha para mim, o mar está soprando, o vento está sacudindo ali, e aquela questão toda ao contrário. Eita glória! Você acha que Deus entra nesse negócio? A primeira coisa que Deus vai fazer para Ele tratar contigo como mulher e homem de Deus é trazer paz. Já viu pessoas saindo da igreja questionando a revelação, a profecia, questionando a visão? Já viram? Por quê? Porque o profeta fala, a pessoa está em tanta guerra consigo, ela está numa prova tão grande, que aquela fala vem e se mistura com vento, tempestade, mar sacudindo. Imagina os discípulos lá dentro, Jesus falando e o barco julgando eles de um canto para o outro, os discípulos dando cambanhota, plantando bananeira. Iriam entender Jesus? O que o Senhor quer dizer, Deus? Eu venho nessa noite para dizer a você que a voz do Senhor, ela é inconfundível. Essa mensagem até o mar escutou Jesus. Aleluia! Esse homem aí, calma, vamos abaixar as ondas. Ao vento, opa, quem falou foi Jesus. Vamos acalmar. Veio uma grande bonança e ele disse aos seus discípulos: agora Jesus fala contigo. Jesus fala comigo. Depois que Jesus acalma o teu coração, a gente sempre vê Deus tratando de forma individual na igreja, sempre depois de uma forma coletiva. A mensagem abrange toda a igreja. Na mensagem pessoas são reveladas, na mensagem pessoas ouvem Deus falando que a vida dele, as coisas vão melhorar, ouve Deus falando que vai curar, que Deus vai libertar, que Deus vai fazer coisa grande, coisa maravilhosa, coisa tremenda no seu lar. É verdade ou não é? Depois Deus vem de forma individual. O coração já está pronto para receber. Depois a mensagem de Deus falar assim, conserta. O sujeito falou, eu tenho que consertar mesmo. Deus hoje falou, mas pega ele quando ele está entrando na igreja e fala para ele, conserta a tua vida, rapaz. É isso, pastor. Só não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Eu venho na igreja para ter um pouquinho de paz, só vem me corrigir no meio da tempestade. Às vezes não entendemos muito o que Deus quer dizer, o que Deus quer fazer, o que Deus quer trazer às nossas vidas. Jesus pergunta, por que sois ainda tão tímidos? Você já viu o que é uma pessoa tímida? A pessoa tímida, ela está sempre encolhida, encoçada, cabeça baixa, surge a tempestade, os discípulos abaixo começam a recuar. Em algumas traduções aí, você vai encontrar Jesus perguntando, por que tendes tão pouca fé? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque se temos Jesus no nosso barco, na nossa vida, no nosso chamado, no nosso ministério, por que vivemos questionando e murmurando? Por que estamos num culto como esse ainda
indagando no nosso coração: será que é o dia da minha vitória? Será que é o dia do meu milagre? Será que é? Será que é o dia que o Senhor vai bradar na terra e vai gritar pelo meu nome? Jesus, por que estáis tão tímidos? Por que tão pouca fé? Por que tão pouca fé? Jesus havia dito: entremos e atravessamos para o outro lado. Quando surge a tempestade, eles intimidaram. Jesus te chama hoje para levantar a tua cabeça, ainda que você esteja no mar e o vento soprando e sacudindo o seu barco, para você bradar e gritar pelo nome dele, para você fazer a diferença na tua família, para você fazer a diferença no seu trabalho, para você fazer a diferença com o seu ministério, com o seu chamado, para você fazer a diferença no grupo onde você louva, no grupo onde você ora, no grupo onde você está ensaiando o seu teatro, ali a sua dança, para você levantar e não ser tímido, gritar, porque Jesus está no barco, confiar que Ele vai acalmar a tempestade e vai te fazer vitorioso para a glória do santo nome dele. Amém? Eu quero dividir o tempo do nosso amado irmão aqui. Não vou tomar o tempo não. Ele vai, ainda tem alguns minutinhos ali, mas eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando da sua vida. Glória a Deus! Glória a Deus. Uma coisa que o pastor Ernest disse, me impressionou muito. O que mais me impressionou é que eles desceram dentro do barco. Nós sabemos aonde encontrar Jesus. Mas, pastor, tem muitos que sabem que Jesus está no barco dormindo, mas não quer sair de cima para descer lá embaixo acordar Jesus. Basúria, campo, Glória a Deus, meu Pai. tem muitos que não reconhecem que ele está no barco e não quer descer para acordar Jesus e chamar ele para fazer milagre. Glória a Deus. Deus vai me descer revelações dos céus agora. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Quem sabe que Jesus está no barco e não quer descer, também não tem tempestade que se acalmar na paz. Amém. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem está sentindo Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Deus. Misturar a palavra não é isso, mas eu não te conheço, eu não sei qual é o seu nome, mas eu conheço um Deus que revela o nome, eu conheço um Deus que revela a identidade, eu conheço um Deus que revela a diferente, eu conheço um Deus que revela o oculto ou escondido. Você crê? Levanta a mão de Deus. Aleluia! Daniel capítulo 2, versículo de número 22. Só vamos confirmar, irmão, essa leitura. Pega a sua Bíblia rapidamente, já estamos acabando. Deus é fiel. Daniel capítulo de número 2, versículo de número 22. Quem achou, diga amém? Daniel capítulo 2, versículo 22. Vamos só ler esse versículo da palavra do Senhor. Meu Deus. Daniel capítulo 2, versículo 22. Quem achou, diga amém? Amém! Diz-nos a palavra do Senhor. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O que Deus revela? O profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas.
e com ele mora a luz. Olha para seu irmão e fala assim: tudo que está escondido, Tudo que está escondido vai ser desvendado. vai ser desvendado. Diga: tudo que está no profundo, Tudo que está no vai profundo vir para a planície. vai ficar comigo. Diga: tudo que está escuro, Tudo que está escuro vai brilhar na tua vida. vai brilhar na sua vida. Glória a Deus. Diga: Deus, o Senhor revela e não se engana. Não se engana. Deus, a sua voz desvenda mistérios. Diga: Deus, o Senhor conhece o que está no profundo e o que está no escondido. Diga: Deus, a minha vida está escondida no Senhor. Pega na mão do seu irmão, olha para ele, olha para ela, diga assim: a nossa vida está escondida no profundo com Deus. Olha para ele: aquele que Deus esconde, o inimigo não acha. Diga: a família que Deus esconde, o inimigo não acha. Diga: o casamento que Deus esconde, o inimigo não acha. Diga: a igreja que Deus esconde, o inimigo não acha. Diga: a bênção que Deus revela, o inimigo não esconde. Diga: o milagre que Deus revela, o inimigo não esconde. Diga: a vitória que Deus revela, o inimigo não esconde. Fala para ele: hoje é a noite de Deus acalmar a tempestade e revelar mistérios na sua vida. Diga: hoje que Deus vai tirar bênçãos ocultas, bênçãos escondidas, e vai revelar para você, para você. Levanta para cima da glória. Meu Deus está me dizendo aqui, meu filho, que hoje é noite de vitória. Crente que entende que tempestade cessa e que vento não vai soprar, levanta a mão da glória para Jesus. Hoje Deus não vai derrubar crente nenhum aqui, hoje ele vai dar na cara do diabo. A tela e segue. Cara, olha aqui para mim, vaso. Deus me disse que tu passaste uma prova terrível. E Deus me disse que em nome do Senhor vai ser glorificado hoje. Deus me mostra uma letra velha em cima da tua cabeça. Eu perguntei a Deus: que letra é essa, Deus? Deus me disse vitória. Deus me disse que tu passaste uma prova, passaste um vento, um deserto. E Deus me disse que uma pessoa tocasse na tua unção. Mas só que Deus está me dizendo que hoje Ele abate e te dá vitória. Levanta a sua mão da glória para Jesus. Levanta a mão. Ele é Deus que escutaste a tua oração, pedindo a Deus almas. Deus me disse que Ele vai te dar um rebanho forte e poderoso, pequeno apenas um tamanho, mas poderoso diante de mim, porque eis que Deus me disse que tu clamastes a Deus para levantar profetas, levantaste sacerdotes, louvores, e levantaste homens e mulheres de Deus. Profeta, prepara, porque o ano de 2014 será o ano que Deus levantará homens e mulheres. A Deus que revela a verdade. Levanta a sua mão. Levanta a mão.
sua voz. Então é necessário que Deus traça um profeta louco, que Deus trabalha, usa a vida dele. É um pouco melhor, irmão. Um profeta cheio de Deus que revela, tira dos céus e traz para a terra que Deus revela. Ou um profeta linguarudo igual Isaías que só fica falando mal da vida dos outros. Qual que é melhor? Qual que é melhor? Tem gente que não dá glória a Deus como Deus está falando. Meu irmão, se você não dá glória a Deus aqui, como que você vai sentar no banquete lá no céu e fala, meu filho? Se você então começa a orar aqui, porque lá no céu vai continuar a adoração. Levanta a mão para cima aí, quem dela? Levanta a mão para cima, quem dela? Estenda as mãos em direção à sua casa. Eu estou acabando. A Bíblia diz que o Senhor revela o oculto e o esconde. O oculto e o esconde. Glória a Deus. Eu estou sentindo, pastor. O mistério do céu é assim lá dentro da tua casa. Eu estou crendo que lá dentro da tua casa aquela pombagira não reina mais. Não, quando é o crente que vem agora, Jesus não. Aquele espírito de morte, espírito de caveira. Deus está mandando um anjo Gabriel lá na saia do resto. Deus está mandando 2 anjos, Gabriel e Miguel, lá para Canta. Um vai descer a mensagem, o outro vai descer para guerrear. Céu e Cambraia. Tem crentes aqui que estão orando com parentes, e Deus está me dizendo que vai libertar. Essa caixa de ceia vai ligar mais caixa de ceia. Deus vai levantar ele como um profeta. Vai levantar essa mulher para louvar o nome do Senhor. Cheia. O demônio, o diabo, o inferno, estremece diante da voz do Todo-Poderoso. Porque dentro dessa casa tu não vai mais ficar. Aqui quem fala é a igreja glória. É a igreja que adora. E ela está cheia da autoridade não só de expulsar aí dentro, mas de retirar dentro dessa casa. A Bíblia diz que quando a arca entrou dentro da casa de Obed-edom, a presença de Deus e a glória de Deus entrou junto. Ei, tu vai levar a arca. Tu vai levar a presença. Tu vai levar a glória de Deus lá para dentro. Quando Deus pisa na casa, diabo não fica. Quando Deus pisa na casa, pombagira não fica. Quando Deus pisa na casa, chucaveira não fica. Pisa, 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 pisa. Pisa, pisa, pisa. Deus está dando unção nos pés de crente aqui. Bate nos seus pés. Vai bater e retirar da demônia. Vai bater e retirar da capeta. Vai, vai, vai. Vai, vai. Cadê a igreja que quer? Cadê a igreja que quer? Cadê a igreja que quer? É obra de libertação. É obra de libertação. Deus está me revelando que doenças vão sair de lá de dentro. Sai enfermidade. Sai dessa mente. Sai dessa visão. Sai dessa audição. Sai dessa boca. Sai desse coração depressão. Sai desse coração angústia. Sai desse coração ódio. É uma ordem de Deus. Pode agora. Sai. Deus está me dizendo que tem crente aqui dentro que vai ser liberto. Essa tristeza, essa angústia, essa depressão não vai mais te pegar. Receba o livramento de Deus aí. Receba o livramento de Deus aí. Deus está trabalhando dentro da casa de crentes aqui. Quem crê na glória? 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 Vamos profetizar lá na nossa casa? Vamos profetizar. Diga assim, minha casa. Mais forte para o diabo escutar. Diga, minha casa é lugar de bênção. Diga, minha casa é lugar de milagre. Minha casa é lugar da presença de Deus. Diga, minha casa é o altar de Deus. Diga, minha casa é escondida por Deus. Vamos mandar um recado para Satanás. Diga, Satanás,
Não, irmão, ele tem que respeitar. Diga, Satanás. A partir de hoje, tu não reina mais dentro da minha casa. Diga, compartilha. A partir de hoje, tu não reina mais dentro da minha casa. Diga, enxucaleira. Dentro da minha casa, tu não reina mais. Já estou terminando, vou passar o lance. Sabe por que não reina? Porque chegou um ungido lá dentro para poder expulsar. Você não entendeu? Você já entendeu, meu filho? Tu não tinha somente glorificado, tu tinha tirado esse pé do chão e tinha pulado e dando glória a Deus. Lá dentro da tua casa, quem manda é Deus. Que a cobra e a serpente morreu e foi queimada, não é isso? Mas hoje eu vou ensinar diferente. Hoje eu vou ensinar o seguinte: que ungida onde chega, diabo não fica. Prepara, porque eu vou profetizar na sua vida, lá dentro do seu trabalho, tudo vai chegando. Quando tu chegar na portaria dos seus serviços, bate no peito e fala assim: diabo, aqui você não fica. Vai chegar na faculdade, vai bater no peito e falar assim: aqui você não fica. Porque onde eu chego, o demônio não fica. A unção de Deus vai tomar conta. Não precisa. Levanta sua mão, diga Deus. Diga Deus. O Senhor escutou. Aonde eu chegar, o inimigo não vai ficar. Diga Deus, coloca uma bola de fogo nas minhas mãos. Aonde eu tocar, abençoado será. Diga Deus, coloca uma bola de fogo na minha boca. O que eu falar, a unção do Senhor seja maior na minha boca. Diga Deus, coloca uma bola de fogo nos meus pés, que onde eu pisar, o diabo bate em retirada. Se você quer diz o Espírito Santo do Senhor que as portas estão trancadas na sua vida de tal maneira que você está desistindo. Mas quando nós orávamos, o Senhor me mostrava que alguém ofereceu um trabalho. Presta atenção. Disseram para essa pessoa: olha, trava 7 cadeados um no outro e você vai ver como que essa pessoa vai ficar. E Deus hoje está desamarrando os 7 cadeados e vai sair daqui com a vitória nas mãos para essa pessoa. Amém, Deus. Vem cá, Deus te dá a vitória. Você tentou um negócio com Deus. Senhor, se o Senhor der vitória nisso, o Senhor vai ver como eu vou te servir. Deus está fazendo um outro negócio com você. Ele diz hoje: serve a Ele, que a chave já está na tua mão. Cadê essa pessoa? Não é pessoa. Cadê você? Senhor, se o Senhor entrar também, entrar nesse negócio. Não, a pessoa revelada não levantou a mão. Eu levo a bênção para mim, Senhor. Me dá um milagre para mim. Eu levo embora. Amém? Então, meu irmão, bate palma para Jesus. Você tem tido medo de andar, e esse medo não é normal. Você sai, o coração é como se você, eles dizem, pressentir as coisas. Você está pressentindo que algo vai acontecer. Vai sim, Deus vai destruir esse demônio que está levantando contra a tua vida e vai te dar a vitória aqui. Cadê essa pessoa? Não é a pessoa, também não. Eu não vou demorar, vem cá, Júlio. Deus te dá uma ferramenta para nossa vida.
Eu não conheço o irmão. Se não me engano, é a primeira vez que eu vejo você. Mas quando eu orava, eu vi uma faixa, como se estivesse